Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 29 de junho. Hoje é quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a nos aproximarmos da presença do Senhor, a acolher sua palavra e suplicar ao Deus da vida que a palavra que nos orienta, nos ilumine, transforme o nosso coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é para nós esse convite. O convite para que possamos de fato construir a nossa casa sobre a rocha, que é o próprio Cristo. Olhando para a primeira leitura, amados irmãos e irmãs, do livro do Gênesis, capítulo 16, versículos de 1 a 12, dos versículos 15 a 16, nós vemos, amados irmãos e irmãs, a situação de Abraão, tem a promessa de Deus que terá uma grande descendência. Sara, no contexto, se percebia estéril, sabia que era estéril, então ele acaba tendo um filho com Agar, a escrava de Saraí. Esta situação acaba fazendo com que Agar comece, de certa forma, a desprezar Saraí. E isso acaba gerando um conflito. Acaba gerando um grande conflito. E Sara também começa a maltratar Agar. Agar foge, ela vai para longe e o anjo do Senhor disse: olha, estás grávida e darás à luz um filho, chamarás Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Que aflição é esta? Que aflição é esta? Agar, ela começa a fugir, ela está chorando, o anjo pergunta o que aconteceu e diz: volta para a tua senhora e submeta-se a ela. Multiplicarei a tua descendência de tal forma que não podereis contar. Então, esta realidade da fecundidade que cerca a vida
de Abraão, de Saraí, de Agar, ou seja, os nossos primeiros pais na fé, é a fecundidade da presença de Deus na vida, então, de seus filhos e filhas. Por isso o povo de Deus sempre é convidado a render graças ao Deus da vida. Dar graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, dar graças ao Deus da vida, porque Ele é bom, infinita é sua misericórdia para conosco. Por fim, o Santo Evangelho nos fala então desta realidade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem, que todos possam viver a graça de estar salvos. Este caminho é o caminho de acolher e colocar em prática a palavra de Deus, porque muitos vão dizer inúmeras coisas, muitos vão fazer milagres extraordinários, muitos vão se colocar como profetas. No entanto, o Senhor vai dizer, em muitos casos, jamais vos conheci. Por quê? Não é o fazer, não é o executar, mas é o viver de fato. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente. Pôr em prática é viver, é assumir, é ter para si, é guardar no coração a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Pode vir ventos contrários, chuvas, enchentes e tantas realidades que vão atormentar. No entanto, amado irmão, amada irmã, a rocha firme que é o próprio Cristo sempre nos sustentará. Eu não sei qual a dificuldade que você passa hoje, qual as dificuldades da sua vida, mas procure construir e edificar a tua casa sobre a rocha firme que é o Cristo, ou seja, tenha intimidade com a palavra, busque viver oração. O cristão não é melhor do que os outros, os demais, mas o cristão é capaz de observar a vida e a realidade com um outro olhar, a superar as dificuldades com a vida, com o coração, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Que o Senhor nos ajude sempre a viver este santo compromisso de acolher a palavra de Deus, de viver esta palavra para que a nossa casa seja edificada sobre a rocha que é o Cristo, que vive e reina sobre as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.